Boa tarde, meus irmãos. Que Deus abençoe você nessa quarta-feira. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que está em Atos, capítulo 16, versos de 1 a 10. Atos 16, de 1 a 10, que vai dizer assim: Paulo chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. É aquilo que nós vimos ontem, aqueles 4 itens. E eles entregavam as cartas nas igrejas para que os membros observassem. E assim, as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia, aumentavam em número, porque eles tinham paz, eles atendiam e entendiam uns aos outros. Aí, Paulo teve uma visão na cidade de Troade. É interessante que Paulo, nessa segunda viagem missionária, ele sai sai de Antioquia da Pisídia e ele sai em direção ao oeste, mas chegando ali na região de Listra, Derbe, Icônio, ele pensou em ir para o norte, que seria a Bitínia. Não deu certo. Aí ele falou, então eu vou para o sul, que era a Ásia, onde estão as 7 igrejas do Apocalipse. E também o Espírito não deixou. E aí ele continuou, ele fez planos de continuar. Então o texto vai dizer isso. A visão em Troade. E percorreram a região frígio-gálata, entre a Frígia e a Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, é o que eu acabei de dizer, de pregar a palavra na província da Ásia. E chegando perto da Mísia, tentaram ir para a Bitínia, para o norte, mas o Espírito de Jesus também não permitiu. É interessante isso daí. Jesus não permitiu que não fosse nem para o sul e nem para o norte. E eles estavam vindo do leste. E tendo contornado a Mísia, foram para Troade, e à noite Paulo teve uma visão, um sonho, na qual um homem da Macedônia, era a região que ficava à frente, mas no rumo oeste, da Macedônia, que estava em pé e rogava dizendo, passe a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve essa visão, imediatamente, diz Lucas agora, procuramos partir, porque Lucas estava junto, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, é interessante a gente perceber como o Espírito orienta o filho dele, aquele que está a serviço dele, é muito interessante. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa ter a orientação do Espírito Santo. Então, eu vi nesse texto e compartilho com vocês dois sentimentos preciosos que marcavam os apóstolos e que deve marcar cada um de nós, principalmente os líderes. Primeiro, é o desejo de expandir, de alastrar o reino de Deus. Desejosos de ir para a leste, Bitínia, ou para o oeste, Ásia, Paulo e seus companheiros traçaram seus planos. Vocês me perdoem, antes eu disse norte e sul. Não, norte e sul não. Leste era Bitínia. Oeste era a Ásia. Essa é a localização geográfica. Se você for olhar no mapa, você vai perceber isso. Eles pensaram em ir para leste, não deu certo. Pensaram em ir para Bitínia, para oeste, também não deu certo. Por quê? Porque Deus não queria que eles fossem para ali. E Paulo e seus companheiros traçaram os seus planos, mas era Deus quem confirmava. Paulo e seus companheiros pensaram, vamos para aqui ou vamos para ali?
vamos para a Ásia, vamos para a Bitínia. Eles tinham planos, não é pecado fazer plano. Esse é o primeiro sentimento que me chama a atenção no texto. Mas isso está ligado a Provérbios 16, verso 1, que diz assim: o coração humano pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. O homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Nós fazemos plano e às vezes nem sempre os nossos planos dão certo, porque Deus sabe o que deve dar certo e o que não deve. Esse é o primeiro sentimento. O segundo sentimento que eu vejo marcante nesse texto é o seguinte: como eles viviam traçando planos, mas na dependência de Deus, o Espírito de Deus não permitiu que eles avançassem nem para o leste, nem para o oeste, mas os impelia para o noroeste, que fica entre o norte e o oeste, para o noroeste. E por essa razão, eles passaram num lugar chamado Troade, e ali é que Paulo teve a visão que orientou ao grupo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, como salvos por Jesus e sábios, porquanto dirigidos pelo Espírito Santo, porque aquele que é dirigido pelo Espírito Santo tem a sabedoria. Tiago diz assim: quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá. O Espírito Santo distribui essa sabedoria. Então, como salvos por Jesus e sábios, porquanto dirigidos pelo Espírito Santo, nós devemos ter alegria no reino de Deus e traçar os nossos planos, mas esperar de Deus a confirmação dos mesmos através da submissão destes planos a Ele. Quando nós traçamos os nossos planos e os submetemos a Deus para que Ele dê a resposta, então nós teremos um plano que tem tudo para dar certo, porque Deus está dizendo: pode fazer, porque eu aprovo. Nós temos vivido essa vida de submissão a Deus? Entregue as suas obras ao Senhor. E o que você tem planejado vai se realizar. Isso está em Provérbios 16, 3. Vou repetir. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Que Deus te ajude a confiar no Senhor os seus planos. Faça planos. Não fique pedindo para Deus o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Senhor, me ajuda, me dá o que fazer, me dá como agir. Não. Usa a sua cabeça, usa a sua massa cinzenta. Usa a inteligência que Deus lhe deu para fazer estudos, palestras, para fazer um discipulado. Não fique esperando que caia tudo pronto do céu ou que venha de alguém prontinho. Faça alguma coisa. Mas o que você for fazer, o que você for traçar os seus planos, submeta-os a Deus. Submeta-os a Deus. E você vai ver que o Senhor vai dar resposta para os seus planos. Que nós aprendamos isto com Atos capítulo 16. Deus te abençoe e eu te espero logo mais às 7h30 na nossa sala de oração. Já já eu vou mandar o Zoom para você entrar. Se você tiver dificuldade com o Zoom, me procure pelo meu WhatsApp para a gente tentar instalar o Zoom na sua máquina, seja no seu computador ou no seu celular. E nós vamos participar desta sala de oração. Você é nosso convidado das 7h30 às 8h. Até lá, Deus te abençoe.